Ô galera, então esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando, porque a gente tem visto falar muito desse carneiro, né? Que consegue puxar a água de uma região mais baixa para a região que você tem necessidade. Eu tenho visto na internet, né, muitos fazendo, alguns fazem questão de custo, né, reduzindo o custo, e eu priorizei fazer comprando as peças individuais até montar o formato que é sugerido nesses sites que a gente tem olhado. Mas eu quero concentrar principalmente na questão da necessidade. Então, como você pode ver, esse jardim aqui, a gente fez ele recentemente. E a gente tem essa questão de não poder estar regando todo dia. E aqui a uns 20 metros abaixo, a gente tem um volume de água, aí, vamos dizer, de uns 100 cc de água, né? Um tubo de 100 saindo quase na sua totalidade num pequeno rego d'água que a gente tem a uns 20 metros abaixo. Então, qual que é a nossa proposta? Ver o que a gente consegue de queda, como tem sido sugerido, né? Mais de 1 metro de queda, e ver se essa água ela consegue chegar até aqui nesse jardim para a gente fazer o gotejamento. E a gente vai estar mostrando para vocês, né, onde está essa nossa fonte de água e todo o trabalho que a gente vai fazer lá. Por quê? Porque se a gente tiver êxito, a gente quer compartilhar esse nosso êxito com vocês. Vamos lá? Então, dando sequência, né? Vocês viram lá o porquê que a gente está procurando captar água, justamente para reduzir custo fixo, né? A gente sabe o valor que está a água e também a questão de meio ambiente, né? Aí a gente tem essa água com a vazão até razoável, e a ideia é justamente de colocar o carneiro um pouco abaixo, lembrando que a captação aqui ela não está na sua totalidade. Então a gente fez essa experiência, se for necessário a gente vai abaixar um pouco mais esse cano. Mas vamos dar uma olhadinha lá, eu queria que vocês nos acompanhassem, para ver onde a gente colocou aqui o cano. Nós colocamos uma barra do cano de 100 milímetros, depois eu reduzi para 50 milímetros. Então de lá até aqui a gente tem 6 metros da barra de 100, mais ou menos uns 6 metros da barra de 50. Depois a gente fez como, deu uma outra redução aqui, reduzimos para o cano de 3/4, justamente para ganhar também a velocidade, né, nessa redução contínua. Aqui a gente colocou o carneiro, ainda falta a barra de fixação, mas a gente quis colocar justamente para ver ele funcionando. Então, como foi recomendado, a gente colocou aqui uma válvula para estar fechando o registro, né? Justamente porque muitas vezes você precisa estar acionando novamente o mecanismo. E aí eu estou com ele fechado, a gente vai liberar ele, e aí eu queria que você visse ele já funcionando. Pode ser que aconteça que ele dá uma paradinha, a gente já sabe que pode ser uma entrada de ar. Eu deixei um furinho lateral aqui, que eu não recomendo, eu vou querer ver qual vai ser o melhor posicionamento dele, porque se ele ficar totalmente aberto, eu acho que eu exagerei no furo, e aí você, ao invés de poder corrigir uma entrada de ar, você acaba fazendo com que escape a pressão. Então isso aí a gente já vai estar buscando corrigir. Aqui eu estou com a mangueira de 30 metros subindo, né? Depois a gente vai calcular qual vai ser essa subida. Aqui você vê o volume de água, mas esse volume de água está diretamente proporcional também ao que nós estamos captando lá, né? Então a intenção é de melhorar a captação, mas se esse volume eu conseguir chegar ele até em cima, a gente vai medir com a trena para saber quantos metros a gente tem aqui até aquele jardim que nós mostramos inicialmente. Eu estimo que seja mais uns 20 metros. E aí a gente vai fazendo essa conta, e aí você é convidado a vir com a gente. Então, meu amigo, esse canal ele prima principalmente por credibilidade. Às vezes você vê a montagem de um carneiro, você vê algumas fases, né, até da montagem, mas pode ser que ocorra como ocorreu comigo. Porque está aí a parte funcional. E lá no campo, e lá no sítio, como é que isso se estabelece? Primeiro, nós estamos numa época de pandemia.
E aí, muitas vezes, quando você se fecha em algum lugar e tudo mais, você fica no ócio. O ócio acaba te colocando para pensar muito no problema que está acontecendo ao redor, em vez de trazer soluções. E eu vi nesse trabalho que a gente está fazendo aqui no sítio, com uma grande terapia. Uma terapia muitas vezes só de final de semana, mas que agrega muito naquela atividade principal que você tem. Então, mesmo que você não tenha um sítio, tenha um sítio do amigo, pegue essas ideias práticas e leva para lá e você procura executar. Porque eu te garanto que esse trabalho manual, esse trabalho com a terra, ele torna a mente muito mais leve para o seu desempenho no dia a dia, por qualquer que seja a sua função. Bom, trouxemos até aqui, você viu até nesse último corte, que a gente conseguiu trazer a água aqui a 20 metros, mais ou menos, de onde estava o carneiro. E agora eu quero te convidar para a gente fazer todo o percurso, porque, como eu falei, a gente está falando de credibilidade. E aí, para você acompanhar todo o processo, porque de repente você tem uma necessidade semelhante, e aí vendo esse vídeo, você vai falar, não, eu vi o processo do início ao final, entendi o processo e vi para que serviu lá e para que vai me servir na minha realidade. Tá bom? Acompanha com a gente então. Aqui a gente já está encerrando o take, é mais para te falar assim que todo esse processo de irrigação, ele não é jamais para poder substituir a sua parte manual. Sim, onde o projeto está sendo implantado, a proposta é essa, mas que você continue explorando os outros ambientes da sua propriedade, sabendo que tem um alto valor de terapia quando você rega e acompanha todo o processo. A proposta dessa irrigação feita nesse jardim não é para dispensar a sua participação nesses momentos, né? Então, se for suficiente essa irrigação para esse jardim, que você crie outros espaços para você ir tendo ocupações. Aqui é uma interação que eu faço 2 dias a cada semana, então eu vou estar mostrando para vocês daqui uns 30 dias como é que ficou esse espaço. E eu quero contar com a participação, com a sua participação também, que como você pode perceber, todo esse artefato está muito rústico. A gente fez isso de propósito para depois ir pegando alguns inputs, algumas ideias de vocês, para a gente ir dando um ar mais poético, mais atualizado, né? Onde você muitas vezes não precise contratar um profissional, mas que você esteja envolvido nesse processo de melhoria, tá? Mantendo o rústico e de toda forma tornando o ambiente mais bonito.